Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou falar sobre um assunto importante que o pessoal está comentando aí pela internet, que é sobre as crateras que estão se espalhando pela Rússia. Isso já acontece faz mais ou menos 6 anos e intriga as pessoas, né? Mas é fácil de explicar. Eu vou tentar explicar o que elas são. Na verdade, esse efeito que parece que fica um buraco, na verdade é uma erosão. É uma erosão causada por um processo chamado permafrost. Esse permafrost ele é uma quantidade de água, né, lama e detritos congelados. Então, por exemplo, a água quando congela, ela forma um tipo de uma bola de gelo, de sujeira, de lama e água. Então ela fica naquele local, é como se fosse um lago. Imagina que naquele lugar teve um lago e aquele lago ele se congelou e formou aquele espaço. E logo depois que ele se formou, que ele se congelou, a terra, a sedimentação ficou em cima e formou uma camada muito pequena de terra. E essa camada pequena de terra erodiu por causa que a água que esse permafrost, o permafrost ele é água congelada. Então, quando o terreno que estava nesse local ele começa a esquentar, então há o aquecimento global e o terreno começa a esquentar, essa camada derrete e só fica aquela terra que estava junto com a água. Então fica um buraco no lugar, porque imagina que aquele bolinha de gelo estava ali naquele local, ele degela e aí ele desaparece, só fica a terra. Então vem alguém e passa em cima, por exemplo, desse local. O que acontece? A terra, quando é muito fina em cima, ela erode e cai. Entendeu? Cai pela gravidade, pelo efeito da gravidade. E no local onde havia aquele buraco, fica uma cratera. E geralmente, por que ela é redonda? Por causa que o lago ele é redondo, né? Se você pensar bem, toda poça ela vai ser redonda, porque a água vai ficar naquela localidade onde é mais baixo, entendeu? Então vai sobrepor e ele vai formar aquela cavidade. Mas quando ela seca, quando acontece o aquecimento global, elas começam a haver o degelo. Acontecendo o degelo, vai acontecer esse buraco. Então, por que eles chegaram a dizer, né, as teorias de conspiração, um monte de besteira, que essas crateras misteriosas, elas são, na verdade, efeito do permafrost, mas muitas pessoas criaram teorias de conspiração dizendo que foram alienígenas, míssil russo que atingiu o local, por exemplo, os alienígenas fizeram um buraco ou tivesse um gás ali embaixo, dentro daquele buraco. Não, na verdade não é nada disso, né? Isso daí foi uma especulação das pessoas. Mas a ciência sabe que isso é uma permafrost. E o permafrost ele acontece. Por que ele acontece na Sibéria? A Sibéria, 10 mil anos atrás, mais ou menos, era uma tundra. Era como se fosse... A tundra, geralmente acontece em lugares onde há muito gelo, onde é muito gelado. E a tundra é uma característica desses locais, por exemplo, locais que não tem nem há muito crescimento de árvore, né? Mas aquelas grama, todo tipo de material bem pastoso, assim, como se fosse lamas e tudo esse terra misturado. O que acontece? Esse local é bem comum, essas tundras são bem comuns em locais assim onde tem muito gelado. E o que acontece? Que na Sibéria era bem assim. E esse tipo de permafrost acontece também no Alasca. Então, por exemplo, todo lugar mais gelado vai ter mais ou menos o que seria esse tipo de bioma chamado tundra. E
você tem que entender que todo o processo começa há 10 mil anos atrás, quando existiam os mamutes, né? E o ser humano estava evoluindo. Há 10 mil anos atrás, o clima da Terra era mais ameno. Então, naquela localidade onde era a Sibéria, a Rússia, era um clima mais igual que a gente tem na Europa, mais para baixo da Europa, né? E esse clima favoreceu o surgimento dos mamutes. Então os homens eles caçavam com frequência os mamutes. Mas muitos desses mamutes viviam em lagos. Os mamutes são bem parecidos com os elefantes da África. Eles gostam de água, eles vão lá e entram dentro da água, tudo. Então o que acontece? Eles comiam a comida e ficavam ali naquele lugar. Mas o que aconteceu? Aconteceu um evento muito catastrófico no clima da Terra. A Terra esfriou muito rapidamente. Assim, um evento que causou esse tipo de frio pode ter sido a erupção do Yellowstone, ele pode ter sido ou eu acredito que essa vulcanização que deu origem ao Tibete pode ter aumentado a quantidade de fumaça da erupção vulcânica, né, da destruição, da subducção da Terra, de destruição da Terra, aumento de vulcanismo, pode ter subido para a ionosfera, e a ionosfera não tem vento, então ela é a ionosfera é uma camada parada, então ela manteve aquela fumaça e a gente ficou assim anos e anos não recebendo a luz do sol. Então houve a Era do Gelo na Europa. Essa Era do Gelo extinguiu homens e extinguiu os próprios mamutes. Então hoje nesses locais onde existe a tundra, onde está havendo essas crateras, eles estão descobrindo também mamutes perfeitos. Eles descobriram esses mamutes perfeitamente preservados, porque eles estavam congelados. Então aquele mamute caiu, estava dentro da água, congelou. Então houve aquele congelamento rápido, foi muito rápido, porque tem um dos que eles encontram, alguns dos mamutes que eles encontram, ele ainda está com comida dentro da boca. Quer dizer que ele morreu muito rápido. Não teve nem tempo dele digerir a comida. Então o que acontece? Existem provas disso e evidências. Então o que acontece? Esses mamutes ficaram congelados dentro desses locais, né, onde havia essa água, esse permafrost, eles ficaram presos ali, né? Então o corpo ficou ali, congelou, como a água congelou, ele congelou junto com a lama, com aqueles detritos da tundra, e virou como se fosse uma pedra de gelo de lama, né? Essa pedra de gelo ficou naquele local e houve sedimentação por cima. Então a chuva começou a chover naquele local e tampou esse gelo, esse permafrost. E hoje, com o aquecimento global, esse gelo começou a derreter. E quando ele começou a derreter, ele começou a deixar esse buraco, esse espaço vazio que com um terremoto, por exemplo, qualquer ali naquela localização ali, principalmente ali perto da Sibéria, tem muito terremoto. E esses terremotos podem ter causado a erosão daquela pequena parte que ficava em cima do permafrost. Porque quando o sedimento, a chuva, a sedimentação da chuva, ela tampa aquele buraco, tampa aquele permafrost, vai ficar uma camada bem pequena de terra. E logo depois vai vir a parte de pedra e a parte que é a parte de gelo, de água, que vira lama, tal. E quando derrete,
some. Então você vai ficar com um buraco no lugar do que seria então o que acontece é que quando acontece o degelo, vai ficar um buraco no lugar, e esse buraco é a cratera, porque toda cratera ela é redonda por um motivo, porque ou caiu um objeto, um meteoro que caiu, fez o buraco, mas não é isso, esse não é o caso. Essas crateras não são crateras de asteroides ou coisa assim. Na verdade, são crateras de líquido, água líquida. Entendeu? Por exemplo, gelo e um lago, era um lago, pequeno lago. Imagina você vai num lugar e tem um laguinho bem pequenininho e ali aconteceu esse evento que causou um congelamento daquela água muito rápido, matou extinguiu aqueles mamutes que comiam ali naquela localidade. Durante esses 10 mil anos houve a mais sedimentação, que é pequena. Você pode ver que como é uma sedimentação pequena, quer dizer que houve ali 10 mil anos. É certeza que aconteceu alguma coisa 10 mil anos atrás. Algum evento climático muito forte, que eu já expliquei em outros artigos, que pode ter sido até um inverno nuclear, mas não um inverno nuclear porque aconteceu uma bomba nuclear, nada disso. O inverno nuclear, ele chama inverno nuclear por um motivo assim, porque nós, os cientistas, deram esse nome, mas na verdade o inverno nuclear, o que é? Quando qualquer vulcanismo, ele vai produzir fumaça, essa fumaça vai para a ionosfera, fecha a atmosfera e o Sol não consegue entrar, a luz do Sol não consegue entrar. O que acontece é uma escuridão que pode ter durado 1000 anos ou até mais que isso, entendeu? Então, foi uma coisa muito grave que aconteceu. Esse pode ter sido meteoro e pode ter sido vulcanismo. Eu acredito que houve essas duas coisas que aconteceram. O vulcanismo, por exemplo, aconteceu alguma coisa no Yellowstone, e pode também ter acontecido uma queda de um meteoro. Eu acredito piamente, porque existem comprovações científicas que houve a queda de um asteroide 10 mil anos atrás. E isso gerou, essa queda do meteoro gerou a Era do Gelo que nós conhecemos. Entendeu? Então, a Era do Gelo, ela aconteceu muito rápida. Essa é a minha opinião. Sei que muita gente pode ter falado que demorou. Não, eu acho que a Era do Gelo foi uma coisa que aconteceu muito rápida e foi assim, e durou muitos anos, durou 1000 anos, pode ser 2000 a 1000 anos. A Terra ficou sem luz e houve a morte de houve uma extinção de muitos animais nessa época. Então a gente tem que entender que ao mesmo tempo que houve a extinção dos mamutes, houve outras extinções. Até mesmo houve extinções de plantas. Por exemplo, no Chile, no Peru também existe um permafrost ali, que eles estão descobrindo que muitas plantas se extinguiram exatamente nesse evento, onde houve esse inverno nuclear. O inverno nuclear pode ter sido causado tanto por esse movimento das placas tectônicas na Índia, como também pode ter acontecido do próprio Yellowstone. Pode ter acontecido uma erupção do Yellowstone, que como ele sendo uma das maiores caldeiras de vulcões que existe no planeta Terra, pode ter explodido exatamente 10 mil anos atrás, elevado fumaça. A fumaça foi para a ionosfera, causou uma era de gelo provocada pela falta de iluminação do Sol na Terra. Então, por exemplo, isso pode ter acontecido. O que, por exemplo, pode ser que tenha acontecido a gente não existe provas de que esse Era do Gelo aconteceu em outras partes do planeta. Pode ser que ela foi localizada no hemisfério norte.
e ficou localizada ali. Então, por exemplo, Alasca, Europa e Rússia e Sibéria, na Sibéria, por exemplo, elas ficaram focos de gelo. Então, o que aconteceu? Esse gelo, como ele é um gelo, o gelo ele forma, é como se fosse o gelo, ele é como se fosse, por exemplo, imagina quando você coloca na geladeira, você vai ver a parte que está toda gelada em cima no freezer. Então, aquele monte de gelo que fica preso ali, ele se você deixar ele no sol, por exemplo, ele vai demorar para descongelar, porque o gelo, ele se congela. Então, ao mesmo tempo, ele mantém aquela temperatura gelada ao redor dele. Então, ele se mantém durante mesmo com o sol. Então, ele se mantém. Então, pode ser que aconteça, quanto mais quantidade de gelo existe no Alasca, quanto mais quantidade de gelo que existe no hemisfério norte, mais ele se manteve, entendeu? E agora, com o aquecimento global, ele aumentou o degelo. Então, todos esses locais que você está vendo, que eu vou te mostrar, eram locais de gelo, eram gelados. Então, quando aconteceu o degelo do permafrost, que aconteceu o degelo, tudo aquilo que estava dentro do permafrost, por exemplo, como resto de corpos humanos, resto de mamutes, eles vão aparecer, porque eles estavam congelados naquele meio. Então, hoje em dia, muitos mamutes completos, quase assim, bem preservados. Acharam até um cachorro muito bem preservado que estava também na Sibéria. Então, a Sibéria é uma fonte de mamutes bem preservados. Então, isso prova que está acontecendo um degelo dessas calotas, né, dessa parte da Sibéria, por causa do aquecimento global. E o aquecimento global existe, ele é comprovado cientificamente. Não adianta a pessoa falar assim, porque eu acho que não. Não é assim, não é eu acho. O sistema, ele funciona de um jeito que não adianta as pessoas falar, eu acho que não é assim. A ciência, ela funciona de experiência. Então, nós fazemos experiência para você chegar a um objetivo, a chegar a um resultado. Então, a gente não pode chegar e falar assim, coisa não existe, o aquecimento global, a Terra é chata, a Terra é plana. Não pode, esse tipo de discussão é boba, é infantil, entendeu? Existe uma ciência, ninguém está brincando na ciência, não existe brincadeira na ciência. Então, o que quer comprovar, como esse caso das crateras misteriosas, na verdade não tem nada a ver com disco voador, com alienígenas, ou mesmo com explosão de bomba ou mísseis. Não tem nada a ver. Isso aí é um problema científico, que é só você conhecer muito mais sobre o permafrost, que você vai saber a verdade. Eu acho um erro dos cientistas de não explicar isso para as pessoas. Por quê? Porque eles estão com medo. Vou te explicar por que eles estão com medo de falar. Porque lá na Sibéria, muitas cidades foram construídas em cima de permafrost. Então, por exemplo, pode ser que onde, por exemplo, imagina o Kremlin ali, embaixo do Kremlin tem um buraco lá de permafrost. Então faz de conta que qualquer terremoto, qualquer coisa que aconteça, aquilo tudo rui, cai, ele afunda. Entendeu? Muitos lugares estão afundando por vários motivos. Eu vou explicar para vocês. Existe também um outro motivo que as pessoas não pensam. Quando você tira aquela água que existe embaixo da terra, por exemplo, os poços artesianos, quando você tira a água de baixo, essa água estava embaixo daquela crosta de terra. Então você vai tirando aquela água de lá. Aí vai chegar uma hora que vai acabar a água. Acabou a água, aquele terreno aquele terreno ficou um buraco. Aí quando você faz com que acontece um terremoto,
todo aquele terreno, todo aquele buraco que ficou, ele rui e vai ruir que tiver em cima. Então, por exemplo, se tiver um prédio em cima, se tiver uma casa em cima, ela vai afundar. Ela vai afundar no buraco. E isso pode... Faz de conta, a gente não sabe onde pode existir outros tipos de permafrost. Então, por exemplo, pode ser que existia um permafrost aqui no Brasil, por exemplo. Pode ser que existia na Argentina, por exemplo, onde tem Argentina, onde tem a América do Sul, pode ter Peru, entendeu? Então pode ser que possa ter algum permafrost ali, mas a gente não tem prova. Para você ter prova, você precisa fazer um teste, você precisa fazer pesquisas com aparelhos para saber, ou até mesmo por satélite, para saber se existe algum buraco embaixo. Né? Então não é possível fazer isso em todo lugar. Então na Rússia eles não estão fazendo isso. Para eles saberem, eles têm que fazer uma pesquisa de solo para eles saber exatamente onde está o buraco. Se tiver embaixo de uma cidade, pode acontecer um terremoto a qualquer hora, toda a cidade ruir. Então pode acontecer milhões de mortes. Então por isso que eles não estão falando. Então os cientistas estão com medo de dizer ao público que o permafrost, que algumas cidades estão em cima de permafrost, entendeu? E quando acontecer uma erosão, vai ruir e vai morrer todo mundo que estiver em cima, entendeu? Então, esse na verdade não é mistério. Então eu não considero isso o fenômeno das crateras misteriosas. Na verdade não existe, não é... Quem está fazendo a cratera misteriosa são os cientistas, porque eles não têm coragem de estar falando o que eu estou falando para você agora. Eles não têm coragem de dizer que uma cidade inteirinha pode se afundar junto com... se estiver em cima desse buraco. E não só isso acontece, por exemplo, está acontecendo no Israel também. Israel tem locais não que lá Israel tem permafrost, não é isso. É que embaixo de certas localidades pode ter bolsas de gás que foram criadas com milhares de anos, entendeu? E sal, por exemplo, o próprio sal, né? Ele pode ter criado uma bolha ali e fica um buraco. Então, quando aquele sal dissolve ou vai embora por algum motivo, ele vai ficar o buraco. Eu vou te mostrar algumas imagens desse tipo de cratera que pode estar acontecendo em alguns lugares. Esses buracos, pode existir muito desse buraco no mundo inteiro. Por quê? Porque são coisas que a gente não sabe. Nós não temos uma pesquisa completa de todo esse tipo de todos esses buracos no mundo. Então pode acontecer de a gente estar em cima do buraco e de repente aquilo tudo ruir. Por causa... Mas não é nada assim misterioso, não é nada assim... Na verdade não é as crateras misteriosas, na verdade não são nada misteriosos, é problema científico. A gente precisa entender o processo, como elas foram formadas, para você entender o processo da destruição dela, o processo da erosão. Porque a gente só vê o buraco, mas a gente não vê por que ficou o buraco. Então o buraco, na verdade, é como se fosse você tirar uma espinha do rosto, é a mesma coisa. Não fica aquela bolotinha, aí você vai lá e tira a espinha e fica um buraco no lugar, é a mesma coisa. Esses locais, como o aquecimento global está aumentando, esses locais com permafrost, que é água congelada, vão degelar, vai acontecer o degelo. E acontecendo o degelo, vai deixar o buraco no lugar do gelo que estava no lugar. Então é muito simples de entender, entendeu? E eu acho que as pessoas estão fazendo assim um tipo de mistério onde não existe, né? E eu só acho que os cientistas precisam parar de fazer esse tipo de teoria de aproveitar das pessoas, de enganar as pessoas e tentar resolver o problema.
Entendeu? Eles sabem que o problema é esse. Eles sabem que eu tô falando. O que eu tô falando pra você, eles sabem. Eles sabem que é permafrost. Eles sabem que tem debaixo do Kremlin deve ter um. Eles sabem. Só que eles não querem falar. Por que eles não querem falar? Porque eles têm medo da reação das pessoas. Como nós vamos salvar 1 milhão de pessoas que estão morando numa cidade que tem uma permafrost embaixo? Eles não vão salvar ninguém. É que nem o que está acontecendo no Brasil com a morte do coronavírus. Tem alguém o pessoal ainda vem falar, e daí quando o cara morre? E daí que o cara morreu? Entendeu? São coisas que você não, que o ser humano parou de pensar no próximo. O ser humano parou de pensar no próximo. As pessoas não pensam mais no seu irmão, no seu amigo. As pessoas estão preocupadas com elas mesmas, entendeu? E por isso que acontece a teoria da conspiração. Porque muitas teorias de conspiração são reais. As pessoas é que precisam entender que existe o medo dos cientistas de falar sobre aquilo, entendeu? Eles têm medo de falar. Eles não querem se comprometer com a morte de milhões de pessoas. Então eles dizem, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei. Por isso. Então, mas a hora que acontecer, aí eles vão falar assim, a gente sabia que era isso. Então, eles também não vão falar isso. Eles vão falar, a gente não sabia o que podia ser. Eles vão falar isso aí, entendeu? Em vez de falar a verdade que eu tô falando agora para você. Então, isso pode acontecer um desastre, cara. Milhões de pessoas morrendo por causa que um negócio desse aconteceu, por exemplo, no meio de uma cidade. Entendeu? Por isso que eles estão com medo. Então, eu acho que a ciência precisa largar de ficar tentando esconder a realidade das pessoas para o quê? Para poupar. Para poupar quem que eles querem poupar? Poupar eles mesmos, poupar a vergonha deles. Entendeu? Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de ativar o sininho. E de se inscrever no meu canal. Enche o dedo aí de clicar no like por mim. Um abraço aí. Espero você no próximo vídeo.